Bora lá, núcleos da base. Esses núcleos motores da base, ele vai começar nos aspectos gerais. Aí ele vai falar que ele está relacionado, ele é como se fosse uma ponte entre a ideia do movimento e a expressão do movimento. Então, ele está relacionado a isso, como se fosse a metade do caminho entre a ideia do movimento e a expressão do movimento. Diz assim: recebem aferências de todas as regiões do córtex cerebral, camada 5, via glutamato, e envia referências ao tálamo. Funciona como uma ponte entre o telencéfalo e o diencéfalo. Isso aqui, se eu não me engano, foi falado. Acho que quem falou disso aqui foi o professor de neuroanatomia. Tinha falado disso aqui, que os núcleos da base funcionava como uma ponte entre o telecéfalo e o diencéfalo. E aí ele vai citar cada núcleo. Quando eu falo de telencéfalo, eu vou ter presente no telencéfalo núcleo caudado, putamen e globo pálido, externo e interno. Quando eu falar do diencéfalo, aí eu vou ter os núcleos ventral anterior, ventral lateral, os dois do tálamo, e o núcleo subtalâmico. E aí a estrutura mesencefálica que eu tenho relacionada a esses núcleos da base vai ser a substância negra, que aí ele diz que é uma parte compacta e reticular. Ele volta uma figura aqui mostrando onde eu posso encontrar essas estruturas. E aí, ó, núcleo do tálamo, o núcleo caudado logo aqui. E aí ele chama estriado da junção do putamen e o núcleo caudado. Eu vou ter também, ó, glopado, núcleo subtalâmico e a substância negra. Disposição aí, né, num corte transversal. E aí ele vem falar das funções gerais. Qual o objetivo? Para que servem os núcleos motores da base? Ele vai falar que participa da iniciação e finalização dos movimentos complexos. Então vou precisar deles para a realização de movimentos complexos, tanto começar como finalizar. Vai estar participando principalmente dessa ideia de controle, ajuda, planeja. Então ele está ali para eu conseguir realizar um movimento da forma adequada, da forma como eu quero. Então vai participar do controle da rapidez da realização do movimento, de acordo com o que eu quero. Ele vai controlar a dimensão da realização do movimento. Ele vai ajudar o córtex a executar padrões de movimentos já aprendidos. Então tem uma sequência de movimentos que eu tenho para poder esticar o braço e chegar até a garrafa. E aí ele quem ajuda o córtex a executar esses padrões de movimento para eu conseguir chegar com eficiência até a garrafa. E aí ele vai participar também desse planejamento do movimento de ocorrência simultânea, ou seja, quando eu faço uma sequência de movimentos, por exemplo. Aí ele fala o seguinte: circuitaria geral, aferências corticais internas. O que é que acontece? Eu tenho uma relação das áreas associativas e cognitivas com o núcleo caudado. Então, quando eu falar em núcleo caudado, eu vou lembrar que ele tem relação com as áreas associativas e cognitivas, aquela parte de associação, de associação motora. E quando eu falar do putamen, a gente vai lembrar de planejamento, P, putamen, P, planejamento. E ela também vai estar envolvida no controle. Então, veja só, circuito direto. E aí eu falo do putamen, como eu falei, ele está relacionado à execução dos padrões motores e ele também dá um retorno do sinal para o córtex motor, a ideia de um feedback. E aí quando eu falo no núcleo caudado, aquela relação com controle cognitivo e sequência de padrões, ou seja, relacionada às áreas associativas. E aí, se eu estou falando de área associativa, lembra lá qual é a região? São as áreas pré-motoras e motora suplementar, que é onde eu vou ter, vamos dizer assim, uma organização das ideias dos meus padrões de movimento. Eu vou ter uma associação, uma organização nessa área, que é a área 6, para que o sinal chegue até a área 4 e se torne efetivo, desça até a musculatura, até o meu corpo, para que o movimento seja efetuado.
Aqui ele fala de um circuito indireto inibitório ao tálamo. É aquela sequenciazinha que ele desenhou na... Beleza. Ó, fiz um esquemazinho aqui pra gente começar a entender como é que funciona. É o seguinte. Você imagine fazer um movimento. Aí isso aqui eu já criei na área 8. Eu imaginei o movimento. E aí a partir daí a área 8 ela vai estimular a área 6. Que a área 6 é a área pré-motora e a área motora suplementar. Essa área ela se organiza todos os neurônios e aciona os neurônios que vão mandar um estímulo até a área 4, que seria o córtex motor primário. A partir daqui, ele manda um neurônio até o órgão alvo, até o local onde vai ocorrer a ação. Então, vê só, tu imaginou aí isso aqui através de fibras glutamatérgicas, excitou a área 6, que a área 6 é responsável por organizar tudo, tá ali, porque quando falar área suplementar, lembra S de supervisora. Então é ela quem organiza quais neurônios ativar para executar determinada atividade. Por exemplo, lembra que ele falou em sala que você está aqui na aula e pensa, eita aula cansativa, vou sair da sala. Só de você pensar, você já está ativando essa área suplementar para facilitar a passagem, a geração de impulso, a ocorrência do movimento. Então, é como se ela organizasse, ela fosse a supervisora, ela organizasse todo mundo, ela dissesse, ei, você organiza aí que vem já um estímulo aqui para a gente mandar para a área 4, para a área 4 mandar o rapaz, fazer o corpo do rapaz se levantar. Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí a área 4, que é o córtex motor primário, manda o estímulo até o músculo efetor e aí o rapaz se levanta da cadeira. A ideia inicial é essa. Qual é o objetivo da parte motora dos núcleos da base? Os núcleos da base eles vão entrar aqui no objetivo de modular. É como se fossem moduladores, porque eles vão planejar e organizar, controlar essa parte aqui para que ocorra de forma efetiva. Porque pensa comigo, a área 6 ela só excita, ela está aqui só excitando a área 4, ou seja, que é quem manda. Mas lembra que para eu contrair meu bíceps, vou fazer a contração do meu bíceps, eu penso, vamos lá, pensei aqui na área 8, vou contrair meu bíceps. Chega na área 6 e a área 6 vai e manda um estímulo pelos neurônios responsáveis por excitar uma área da área 4, que é responsável por contração do bíceps, e vai lá até o bíceps. Chegou no bíceps, chega o sinal e diz contrai. Só que você tem que lembrar que para eu contrair o bíceps, eu tenho que relaxar o tríceps, porque é um músculo antagonista. Eu tenho que relaxar o antagonista para poder contrair o que vai realizar a ação. Então, é por isso que entra essa parte dos núcleos da base. Então, o legal é entender por que está aqui. Eles são moduladores. De certa forma, na hora que ele está excitando, que eu penso, vou contrair meu bíceps, automaticamente meus núcleos da base eles estão controlando isso tudo para que ocorra da forma que eu pensei, da forma que foi mandado pela área 8. Então, vê só o que é que acontece. Está tudo aqui. Vou colocar a parte do núcleo da base e vou explicar agora como é que vai ocorrer. Vê só. Preste atenção nisso aqui. Vê só. Foi o que aconteceu. Coloquei os núcleos, estriado, GPI e tálamo, que é o globo pálido interno, GPI. E aí lembra, vai sair o estímulo da área 6 até a área 4. E aí estimula os nervos que vão fazer a ação acontecer. Eu também vou ter um estímulo mandado pela área 6 até o tálamo. Por quê? Porque o tálamo ele também vai servir como um centro de excitação aqui na área 4. Ou seja, se eu estimulo o tálamo vai estimular a área 4. E aí facilita, potencializa a minha ação. Então o tálamo ele vai estar ali para potencializar a minha ação. Ele serve como um reforço para a minha ação. Por exemplo, eu mandei, vamos supor, 50% do estímulo para cá. Eu só usando uma exemplificação. Mandei 50% do estímulo para cá. E aí eu mando 50% do estímulo para cá. E aí o tálamo manda mais 50% para ocorrer 100% do estímulo necessário
para ocorrer aquela ação, para aquela ação ocorrer da forma que eu quero. Então o tálamo ele é só um reforço a mais. Ele está ali para potencializar a minha ação. Então é isso que ocorre no primeiro momento. O que é que vai ocorrer mais? Preste atenção, para poder entender por que eu vou usar o estriado e o globo pálido interno aqui. Terceira parte, preste atenção. Pessoal, o que é que acontece? Da área 6 sai fibras glutamatérgicas que excitam o núcleo estriado, essa parte aqui. E aí o núcleo estriado ele inibe o GPI. Pronto, já comecei a misturar tudo. Não, tu precisa entender uma coisa. Aí você vai entender bem direitinho. Olha só. Aqui no tálamo, ele está fazendo o que na área 4? Excitando, ou seja, facilitando a ocorrência do movimento, certo? Quando eu volto aqui, ó, desço aqui no sentido a globo pálido interno, eu estou vendo o que é que o globo pálido interno, esquece essa parte aqui, o que é que o globo pálido interno faz com o tálamo? Inibe. Se eu inibir o tálamo, vai ocorrer essa excitação na área 4? Não. Ou seja, eu vou ter uma inibição do meu movimento. Para que isso? Calma, a gente vai já entender por quê. E aí, para não ocorrer isso, para o globo pálido interno ele não inibir o tálamo, eu faço o quê? Ó? Eu causo a inibição nele. A partir de quem? Do núcleo estriado. Então, o núcleo estriado, ele inibe o globo pálido interno para o globo pálido interno não inibir mais o tálamo. Se eu desligo quem estava desligando, isso aqui vai ficar ligado, certo? Então, se eu desliguei o cara que ia desligar isso aqui, então isso aqui vai continuar ligado, entendeu? Então, aqui excita o centro, esse núcleo estriado, que tem por objetivo inibir o globo pálido interno, que é quem vai inibir ou desligar o tálamo. Se eu inibo, quem é responsável por inibir o outro, isso aqui vai continuar ligado, certo? Entendido? Agora vamos entender qual o objetivo disso aqui. Eu vou usar o globo pálido interno no objetivo de inibir outras fibras contrárias ao meu movimento. Ou seja, eu vou usar ele para inibir, no caso, vamos voltar para o exemplo que eu estava falando. Eu falei que eu queria contrair meu bíceps. Estava com vontade de coçar a orelha. Aí vem minha mão até a orelha. Para a minha mão vir até a orelha, eu preciso contrair o meu bíceps, certo? Isso. Faça do jeito que eu estou fazendo, que é para entender. Eu tenho que contrair o meu bíceps. Para você contrair o seu bíceps, você tem que excitar a fibra muscular. Porém, eu tenho que inibir a que está posterior, que é o que? O tríceps. Eu tenho que inibir meu tríceps. Eu tenho que deixar ele relaxado. E vê só, se a área 6 ela só manda estímulo positivo, como é que vai desligar o sistema? Como é que eu vou desligar o meu tríceps? Eu não estou vendo nenhuma forma de eu desligar o meu tríceps. Mas se eu prestar atenção, na hora que eu excitar o globo pálido interno, vê só, por outra via, não essa. Na hora que eu excitar o meu globo pálido interno, ele vai inibir o meu tálamo, e aí a fibra que o tálamo está excitando, ele vai ficar inibido. Aí eu pego a parte do meu tríceps, eu vou inibir o meu tríceps, e inibindo o meu tríceps eu consigo chegar com a mão até a orelha. Bicho, eu não estou entendendo. Pera, calma. Tenha fé. Vamos tentar aqui agora. Pera aí, eu vou começar a desenhar e você vai começar a entender. Ó, pronto. Coloquei aqui para ficar mais fácil de entender. Vê só. O que é que acontece? Eu vou ter uma fibra que sai do tálamo. E... Gente, calma. Marrom não. Eu tenho uma fibra que sai do tálamo. E aí ela vem e excita meu bíceps. As fibras que vão para o bíceps. Beleza. Está aqui excitando as fibras que vão para o bíceps. E eu vou ter também uma fibra que está saindo do tálamo para a área 4 para excitar as fibras que vão para o meu tríceps. Beleza? Qual é o meu objetivo? Eu consegui chegar com a mão até a orelha. Pronto. Então eu tenho que excitar essa via aqui, né? Do bíceps, para o bíceps contrair. E eu tenho que relaxar essa via aqui do tríceps para ele relaxar e o braço poder fazer esse movimento de flexão do cotovelo. Beleza. Até aqui tudo bem. Mas como é que eu vou inibir isso aqui se ele está sendo excitado nessa situação?
eu preciso de uma fibra, eu preciso que o GPI, que é quem inibe o tálamo, ele faça uma inibição aqui. Só que veja o que é que acontece, preste atenção. A área 6 excita a área 4, que excita aqui e aqui. A área 6, ela excita o tálamo, e o objetivo do tálamo é excitar aqui e aqui. E se eu excitar ao mesmo tempo, não vai sair do canto, eu vou ter só a parte de alteração do tônus muscular. Então, espera aí. A área 6 ela vai fazer o que também? Ela excita o globo, o núcleo estriado. O núcleo estriado ele inibe o GPI, que o GPI é quem desliga o tálamo. Então, espera aí. Vamos entender uma coisa. De toda forma, o tálamo está sendo excitado aqui, não tá? E não está conseguindo ser inibido porque quem desliga o tálamo está sendo desligado pelo estriado. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar outra via aqui para chegar no GPI. Eu vou pegar uma contramão aqui para chegar no GPI, para a partir daí eu conseguir ativar uma área do GPI, uma determinada área do GPI, que age nas fibras do tálamo que vão ativar o tríceps. Então, vê só como é que a gente vai fazer. Vai sair do núcleo estriado uma fibra que inibe o globo pálido externo. E o globo pálido externo, ele é responsável por inibir o subtálamo, certo? Então, vê só. Fulano aqui, ele sempre mexe, ele sempre desliga quem desliga, ó. Ele desligou o rapaz que era para desligar aqui. Se o rapaz não foi dar a desligar, isso aqui vai ficar ligado, beleza. Esse rapazinho chega e é responsável por desligar esse cabo aqui, que é para desligar o outro, entenda. Vamos supor que isso aqui é um negócio que está ligado. Fulano aqui chega e desliga aqui. Então o GPI ele é responsável por desligar aqui. Só que o que foi que aconteceu? O corpo estriado chegou e desligou o GPI. Como é que o GPI vai lá desligar o tálamo? Não tem como ocorrer, certo? Por essa situação. Então eu preciso pegar outra via para poder desligar o tálamo. Não posso mais mandar isso aqui não, porque ele está desligado. Tem que mandar outro. Aí esse aqui eu digo, não, pois vai lá e manda desligar outro. Aí esse aqui desliga esse. Que esse aqui é responsável por desligar o subtálamo. E o subtálamo, eita, rapaz, aí, e é colorido ainda mais. Cadê? Aqui, rapaz. E o subtálamo, ele é responsável por excitar o globo pálido interno. Então, preste atenção, vê só, já está diferente a via, ó. A fibra que está saindo aqui, ela desliga o globo pálido interno. Só que a fibra que sai do subtálamo, ela liga o globo pálido interno. Tá entendendo? Então, vê só o que foi que aconteceu, ó. O globo pálido interno é ligado pelo subtálamo. O subtálamo, o legal é ver de trás para frente, que fica bem fácil de entender, ó. O globo pálido interno é ligado pelo subtálamo. O subtálamo ele seria desligado pelo GPS, só que o GPS está desligado porque quem desligou? O estriado. Então, se eu desliguei o rapaz que ia desligar aqui, esse aqui vai ficar ligado. Então, se ele está ligado, ou seja, se ele está gerando impulso, vai chegar aqui. E o objetivo desse aqui é desligar esse outro. Então, vê só, entenda aí. Ele não vai vir por essa fibra, ele vai vir por uma nova fibra. Ó. Que uma porçãozinha aqui, que é responsável por inibir, ó, vou botar até em cima para ficar mais fácil de entender. Ele é responsável por inibir essa fibra do tálamo aqui, que era responsável por chegar nessa área aqui, que é quem contrai o tríceps. E agora vamos entender tudo, vamos misturar tudo aqui. Vamos fazer o bolo. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Área 8. Pensei em coçar a orelha. Aí lá vai. Pensei em coçar a orelha, já excita aqui a área premotora e suplementar. Aí o sinal vai até a área 4. E a área 4 vai e manda o estímulo até o bíceps. Beleza. A gente entendeu isso. A área 6 ela também manda um estímulo para o tálamo potencializar esse estímulo aqui. E vai ficar mais fácil de mandar até o bíceps. A gente entendeu isso aqui. O que a área 6 ainda faz para deixar mais potente ainda? Ele manda um estímulo para o corpo, o núcleo estriado, que o núcleo estriado desliga o GPI, que era para desligar o tálamo. Se o GPI
está desligado, ele não desliga o tálamo. Então o tálamo continua ativo aqui para essa fibra aqui, ó. Então beleza. Então pronto. Foi o que eu fiz. Excitei a área 4 que era responsável pelo meu bíceps, excitei o tálamo, a parte do tálamo que era responsável pelo meu bíceps, e fui lá e desliguei o GPI que ia desligar a minha área do tálamo que é responsável pelo meu bíceps. Então, tá super ativado. Vai acontecer a contração do bíceps. Só que para minha mão chegar até a orelha, para eu contrair esse bíceps, eu tenho que desligar o meu tríceps. O meu tríceps tem que relaxar. Então entende só. Eu vou mandar um estímulo também, vou até colocar outra aqui para ficar fácil de entender. Eu vou mandar outra aqui, nesse sentido. Você imagina como vias diferentes. Eu vou mandar outro estímulo aqui, e aí esse aqui vai mandar um estímulo para o globo pálido externo, que é quem desliga o subtálamo. Só que, como esse estímulo é negativo, ó, que é uma fibra que libera GABA, ele vai desligar quem ia desligar aqui. Então esse fica ligado. Beleza? Entendido até aqui, né? Maravilha. Ó, quem vai desligar é o subtálamo. Então, como ele está desligado, ele não desliga. Então aqui fica ativo. Se aqui fica ativo, ele ativa quem? O GPI. Que o GPI vai desligar quem? Essa parte do tálamo. Se desligar essa parte do tálamo, eu desligo aqui, ó. Eu diminuo a geração de impulsos que ia passar até o tríceps. Aí não é, aqui muita força e aqui pouca força. Quem vence? O bíceps. Aí minha mão vem e eu coço a orelha. Entendeu? Qualquer coisa, dá outra olhada nesse vídeo, nessa parte aqui, para entender bem. Mas o mecanismo de ação acontece. A ideia é essa. E aí tem que lembrar o seguinte: quando eu falo de fibras que liberam glutamato, eu chamo elas de glutamatérgicas. Quando eu falo de fibras que liberam GABAérgicas. Aqui ainda vai ter ação. Oh, meu Deus, ainda tem mais coisas, Jesus. Só que aqui é mais tranquilo. Aqui ainda vai ter ação da substância negra. Lembra aí, ó. Estrutura do mesencéfalo, substância negra. Como é que a substância negra age lá? Vamos lá. Pronto. E aí, quando eu falar de substância negra, vê só. A substância negra libera dopamina, certo? Então, são fibras dopaminérgicas. E aí, aqui, a nível de corpo estriado, eu vou ter receptores dopaminérgicos. Aqui eu vou ter receptor do tipo D1. E aqui eu vou ter receptores do tipo D2. E aí, entende só. Quando eu falar de substância negra, a ideia ela só vai potencializar a ação, ou seja, ela vai servir como um reforço, um auxílio para que essa ação ela ocorra de forma mais potente. Então a dopamina ela vai agir desse jeito, a nível de corpo estriado. Como? Aumenta a quantidade de impulsos que é gerada aqui. Aí se eu inibe bem muito o inibidor, aí o tálamo vai trabalhar bem folgadinho, e aqui no bíceps ele vai gerar muitos impulsos, o bíceps. E aí ele joga para cá, e aí eu vou estar inibindo bem muito o GPE, que era quem estava inibindo o ST, e o ST ele vai ficar muito mais excitado do que o normal. E aí eu vou inibir o GPI, que o GPI vai inibir mais o tálamo na parte do tríceps, e aí o tríceps ele vai ficar mais inibido do que o normal. Então a substância negra ela libera dopamina como um modulador, só para potencializar a ação, certo? Essa é a ideia da substância negra nesse caso aqui. E aí aquilo ali é só uma ideia do que está acontecendo aqui dentro. Se você quiser dar uma conferida aqui, é interessante. Aqui ó, substância negra, libera dopamina para o corpo estriado, e aí todo aquele mecanismo. O que é interessante para eu entender esse mecanismo aqui? Ver o vídeo que eu estou fazendo, ver a parte que eu estou explicando e tenta reproduzir numa folha. Porque aí fica mais fácil. Se você começa a reproduzir, ao invés de só visualizar, você vai estar lembrando. A chance de você lembrar lá na hora da prova é bem maior. Até mesmo destacando qual é a fibra GABAérgica, qual é a fibra glutamatérgica, certo? E aí ele entra em cerebelo. Objetivo do cerebelo: regular a dinâmica da postura do equilíbrio. A gente sempre teve essa ideia que o cerebelo está relacionado ao equilíbrio. Ele vai auxiliar na coordenação de movimentos rápidos e a precisão desses movimentos. E ele vai facilitar
é a sequência motora, aquela ideia de aprendizado. Aprendi a digitar mais rápido. Isso aí, quando eu for digitar mais rápido, só quando eu for começar a digitar, o cerebelo já vai ser ativado, porque eu aprendi a digitar mais rápido. Mais ou menos isso. E aí eu vou ver a parte do cerebelo em si, a estrutura. Vamos ver como é que ele divide o cerebelo. Ele vai dividir a parte do meio, é o verme, que a gente já conhece. Aí ele tem uma zona intermediária e ele tem um hemisfério lateral. Lembra, eu vou ter 3 núcleos envolvidos aqui. O núcleo fastígio, 3 núcleos que eu falo é em relação à divisão. Núcleo fastígio, núcleos interpostos e núcleos denteados. A gente vai ver que cada área dessa está relacionada a uma coisa. Então, núcleo fastígio, lembra, vermes, núcleo fastígio. Um pouquinho mais para lateral, o que está colocado entre os dois, o que está posto, o que foi posto entre os dois é o interposto. E o que está aqui na lateral é o núcleo denteado. Então, no meio, fazendo uma analogiazinha meio sem graça, para eu lembrar do núcleo, que o núcleo fastígio é no meio, é só lembrar como é que quando a pessoa olha para você, aí você diz: ei, quer não um pedaço de bolo? Aí a pessoa diz: não, tô com fastígio, passa a mão aqui na altura do esôfago. Não, tô com fastígio. Então, se a mão está passando aqui no meio, o núcleo fastígio. Então, o núcleo fastígio, o que foi colocado entre os dois, interposto, e o que está na lateral, denteado. Então, enquanto o núcleo fastígio é a nível de vermes, núcleo interposto na zona intermediária e no hemisfério lateral, vou ter a presença do núcleo denteado. Outra coisa que eu preciso saber é isso aqui, porque a gente vai relacionar muito ao lobo floco nodular. Opa. Aí ele vai mostrar uma correlação geral aferente e eferente. Preste atenção aqui como é que acontece. A nível de verme, a gente tem que lembrar que eu tenho o núcleo fastígio, certo? Como é que acontece? Os estímulos para chegar até o cerebelo, eles podem vir do órgão vestibular, lá do ouvido, lembra? O órgão vestibular que a gente viu mais atrás, no reflexo do olhar. Pode vir da medula e vem também do córtex cerebral. Então, é desses 3 cantos que está vindo as fibras. Se você pensar, a grosso modo, os fios estão vindo do órgão vestibular, da medula e do córtex cerebral. Quando ele vem do órgão vestibular, ele vai direto para o lobo floco nodular. Pronto, ele vem direto para essa estrutura aqui, ó, embaixo. Deixa eu ver se aqui, ó. Ele vem direto para essa estrutura aqui. Dela, ele passa para os núcleos vestibulares. Então, órgão vestibular chega até o lobo floco nodular e vai para o núcleo vestibular. Que aí do núcleo vestibular ele vai para o sistema motor medial. Então a gente vai controlar essa musculatura mais axial. Porque lembra que o meu órgão vestibular ele não está só associado aos reflexos no olho. Ele também está associado a outros determinados reflexos, como por exemplo a minha postura, o equilíbrio. Porque aquela ideia que ele falou em aula, se você gira bem muito e para, o líquido continua girando e aí você perde o equilíbrio. Então lembra que o órgão vestibular ele está relacionado também ao equilíbrio. E aí é a partir dele que eu preciso de informações, eu preciso que ele me dê as informações para eu manter o meu sistema motor medial equilibrado, na postura correta para que eu não caia. Então, o órgão vestibular manda até o lobo floco nodular, que manda fibras para o núcleo vestibular e de lá vai para o sistema motor medial. O nome dessa via é vestíbulo cerebelo. Quando eu falo de medula, ela tem 2 vias. Os fios podem entrar no verme, ou então, fios que eu falo é neurônio. E os neurônios podem entrar no hemisfério intermédio, que a gente viu que é aqui, ó, hemisfério intermédio, que aí eu tenho os núcleos interpostos. Chega no vermes, do vermes sai pro núcleo, chega no núcleo fastigial, ou núcleo fastígio, e aí dele sai para o sistema motor medial. Então, ó, 2 vias para o sistema motor medial, a parte do equilíbrio, certo?
E aí, no hemisfério intermédio, ele vai para onde? Núcleos interpostos, que é onde eu tenho presente os núcleos interpostos. E aí, sai de lá para o sistema motor lateral. Então, entende. Veio da medula, aí uma parte entra para o vermes, no núcleo fastígio, e sai do vermes, sai do cerebelo e vai em direção ao sistema motor medial. E outra parte entra no hemisfério aqui, chega, tipo assim, vem um fio aqui, ó, do córtex. Tchum, entrou aqui, beleza. Chegou no núcleo, pronto, chegou no núcleo. Aí, pronto, faz lá a sinapse e sai dele e desce pro resto do corpo. Que aí vai alcançar o sistema motor lateral, lá embaixo. E no córtex? O córtex ele entra no hemisfério lateral, ó, hemisfério lateral. Ele vem, entra aqui, chega no núcleo denteado, faz sinapse e desce. É como se fosse, ele viesse lá de cima, ou ele vem do órgão vestibular, ou vem da medula, ou vem do córtex, chega lá no cerebelo e diz, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer, por exemplo, o córtex, ele mandou se levantar, e agora? Aí o córtex, aí o cerebelo diz, vá, se levanta que eu vou organizar aqui a galera para contrair o músculo tal, relaxar o músculo tal, para ele poder se levantar e não cair de uma vez, para ele conseguir se levantar, e não, sem cair. Mais ou menos essa a ideia, grosso modo. E aí tem a ajuda do órgão vestibular e da medula para ocorrer isso. Quando eu falar da medula, a via é chamada de espino-cerebelo. E quando eu falar do córtex, essa via é chamada de cérebro-cerebelo. E aqui vê só, organização segundo as aferências. Ele vai só detalhar o que a gente viu aqui nessa primeira parte. Então, por exemplo, eu tinha visto o órgão vestibular, a medula e o córtex. E aqui ele vem falar sobre como é que ocorre. Vem do aparelho vestibular, passa por meio do pedúnculo cerebral inferior do mesmo lado. Ele passa pelo pedúnculo até alcançar o núcleo fastígio e até alcançar o nódulo o lobo nódulo flocular. Eita, que eu disse o nome todo errado, perdão. Até alcançar o lobo flóculo nodular. Ele chama essa via de vestíbulo cerebelo, que é o que a gente tinha visto aqui em cima, ó, vestíbulo cerebelo. Ele está detalhando essa via aqui. Você entendeu isso? Aqui é o detalhe daquilo lá. Qual o objetivo dessa via? Regulação estática e dinâmica da marcha, postura e equilíbrio. Então ali está ali para manter meu corpo equilibrado quando eu estiver parado e também quando eu estiver em movimento. Organizar meu corpo para que eu não caia quando eu estiver parado, para que eu não caia quando eu estiver em movimento. Para ficar tudo certinho. E ele ainda vai agir no movimento de estabilização do olhar que a gente viu quando fala em núcleo vestibular. Está relacionado com o olhar também. Aparelho vestibular e núcleo vestibular está relacionado com a estabilização do olhar. Aí vem aqui a organização segundo as aferências. A ideia do espino-cerebelo. Espino-cerebelo, medula espinhal, ou lembra como vó diz, a espinha do sal. Então, espino-cerebelo, está vindo da medula. Vem fibras somatosensoriais do bulbo e da medula, sobe, passa pelo pedúnculo cerebelar inferior também, até alcançar a zona intermédia e o vermes, que a gente viu que a medula, ó, deixa eu voltar aqui, a gente viu que a medula chega no vermes e no hemisfério intermédio. E aí, consequentemente, eles vão vir até o núcleo fastígio e núcleos interpostos. Então, ó, vai até núcleo fastígio e núcleo interposto. Pronto, daí ele vai falar o seguinte, ele vai comentar um pouco sobre essas fibras que estão subindo. Está subindo fibras da medula até o cerebelo. Só que eu não posso... deixa eu voltar um pouquinho. A gente sabe que está chegando fibras aqui, ó, aqui e aqui. E o que é que ele está fazendo mais à frente? Ele está detalhando isso aqui. Então ele vai detalhar bem aqui quais são as fibras que estão chegando. Qual o tipo de fibra que está chegando aqui, ó, no verme e no hemisfério intermédio. Então, vê só. Ele vai detalhar isso, ó. Ele vai dizer que chega um feixe. A gente sabe que um feixe é um conjunto de neurônios, é um conjunto de nervos. Perdão, de nervos não, de axônios. E aí, ó, feixe, espino, cerebelo e dorsal, ou seja, a parte, os fios que estão vindo pela parte dorsal da medula. Eles vão ser relacionados à propriocepção, receptores táteis e de pressão, que estão relacionados a um campo receptivo muscular pequeno. Ou seja, eles são responsáveis por
sentir o tato, sentir a pressão, só que a atuação dele é um campo pequeno, miudinho, é um pedaço pequeno da pele ou do corpo, não um pedaço grande. Então, ele está só caracterizando esse tipo de fibra que está chegando lá no cerebelo. Aí ele fala o seguinte: quando eu falar de espinho cerebelar dorsal, eu tenho que lembrar que está relacionado ao tronco e às extremidades inferiores. Então essas fibras elas estão subindo das pernas e de parte do meu tronco até o meu cerebelo. Por quê? Porque eu preciso de um feedback. O cerebelo está ali para ajudar na postura e no equilíbrio. Então raciocina. Imagina, se eu preciso ter um equilíbrio nas minhas pernas, eu preciso de alguma coisa que informe como é que tá minhas pernas. E isso aí quem vai fazer são as fibras somatosensoriais. Elas sobem pela medula, chega no meu cerebelo e diz: teu pé tá meio torto, tu pode cair, ajeita aí. Aí o cerebelo vai lá e manda uma resposta para eu ajeitar minha perna, para eu ficar numa postura que eu não caia, que não traga problema para mim, certo? Não traga problema para o meu corpo. E aí está relacionado ao tronco e às extremidades inferiores. Quando eu falar de feixe cúneo-cerebelar, está relacionado à propriocepção, receptores táteis e de pressão também, de um pequeno campo também, e só que a via de ascendência dele é diferente. Eles vão subir por um núcleo cuneiforme lateral. Lembra lá da divisão da parte posterior da medula? Dá uma olhadinha lá, tem falando do cuneiforme. Via núcleo cuneiforme lateral ou acessório. E aí, essas fibras que estão subindo aqui, que são responsáveis por compor esse feixe cúneo-cerebelar, estão vindo dos membros superiores e do tronco. Então, parte do tronco, parte das fibras que vêm do tronco, elas se juntam lá na medula, aí se junta um monte de axônio, um monte de neurônio, de uma vez, tudo juntinho. E aí, esse cabo que passa um monte de fios, entre aspas, esse cabo que passa um monte de fios, eu chamo ele de feixe cúneo-cerebelar, porque estão vindo tudo do membro superior e tudo do tronco. Você imagina isso aqui como um sistema elétrico. Veio das pernas, eu peguei os fios que vêm das pernas, que são neurônios, os fios que vêm das pernas e parte dos fios que está no tronco, juntei tudo num fio só. Aí subiu para o cerebelo. Aí eu botei o nome desse fio mais grosso, que está juntando tudinho, de feixe espinho cerebelar dorsal. Tá vindo da onde? Do tronco, das pernas. Beleza. Ele faz o quê? Qual o objetivo dele? É propriocepção, receptor tato e pressão. Do mesmo jeito aqui embaixo. Se eu falo de feixe cúneo cerebelar, é um fio mais grosso que está juntando fios que veio da mão, dos braços e que veio do tronco. E aí o campo receptivo dele também é pequeno, ou seja, o campo que ele recebe, que ele faz esse receptor tátil, essa propriocepção, essa pressão, é pequeno o campo de atuação dele. E por último, deixa eu ver se é isso mesmo. Por último, eu vou ter esse feixe espinho cerebelar ventral e rostral. Então, feixe espinho cerebelar ventral e rostral. É o outro fio que eu tenho, só que ele é um pouco diferente, porque ele vai estar relacionado a reflexo de flexão, propriocepção e tratos motores. Ele vai estar relacionado à propriocepção de grandes campos. A gente viu que os outros dois, o espinho cerebelar dorsal e o cúneo cerebelar, eles estão relacionados a um campo de atuação de receptores muscular pequeno. Esse aqui é um grande campo de receptores musculares. Então, e a parte ventral, ela vem dos membros inferiores. A parte rostral vem dos membros superiores. Se você quiser fazer uma analogia para lembrar, ventre está embaixo, então membro inferior, e rosto está em cima, membro superior. Pode pensar assim, ou se tiver alguma outra analogia interessante. O importante é você lembrar lá na hora da prova. Ele fala que vai ter ascendência contralateral, os outros eles têm uma ascendência ipsilateral, esqueci de falar, desculpa aí. Os outros têm uma ascendência de forma ipsilateral, ou seja, sobe pelo mesmo lado. Esse aqui não, ele cruza logo e sobe para o lado oposto. E aí ele começa a detalhar. No córtex a gente já viu do órgão vestibular e da medula, certo? Agora vamos ver o do córtex, como é que funciona.
vai ter vários fios vindo do córtex, vindo do tronco cefálico, vindo de parte da medula, e aí esses fios passam pelo núcleo pontino, formam o feixe, que é o fio mais grosso, chamado de ponto cerebelar, que vai pelo pedúnculo cerebelar médio, já mudou, e chega até o córtex, onde faz lá a relação com o núcleo denteado, certo? Lembra que a gente tinha visto aqui, ó. Ele está só detalhando essa via, ó. Chega até o hemisfério lateral, faz relação com o núcleo denteado, aí eu tenho um feedback com o córtex e eu tenho o sistema mandando para o sistema motor lateral. Tem fibras indo para o sistema motor lateral, que eu chamo essa via de cérebro cerebelo, ou então, como ele botou aqui, córtico cerebelo, certo? Qual o objetivo dessa via? Ela regula os movimentos das partes distais dos membros e participa do planejamento motor. Então, vai estar relacionado a quê? Parte distal. Então, a gente viu que os outros dois estão mais ligados à postura e equilíbrio. É mais um sistema motor dorsal, olha, medial, ou seja, essa musculatura mais medial. E quando eu falo do córtico cerebelo, está relacionado a movimentos das partes distais dos membros, mãos, pés, esse tipo. E ele vai dizer lá como é que ocorre dentro do cerebelo. E aí aqui ele vai falar em relação à aferência do córtex e vamos entender como é que funciona, o que é que acontece dentro do cerebelo para o cerebelo ser tão importante, para precisar passar essas fibras lá. Por que é que eu tenho que passar essas fibras no cerebelo? Então vê só, vem fibra de todo canto que a gente viu. Chega até o núcleo olivar inferior e essas fibras dele vai sair fibras chamadas fibras trepadeiras. Ele falou em sala. E vindo de outras áreas eu vou ter fibras musgosas. Vamos entender como é que vai acontecer aqui a respeito disso aqui. Vê só, preste atenção nessa estrutura. Isso aqui é a parte do córtex do cerebelo, córtex cerebelar. Ele vai dividir em camadas. Essa camada mais externa ele chama de camada molecular. Logo abaixo eu tenho a camada das células de Purkinje. Vou ter a camada das células granular e vou ter a substância branca. O que é que acontece? A fibra trepadeira ela sobe, passa pela camada de substância branca, a camada de células granulares e chega até aqui, ó, na parte da camada das células de Purkinje e parte da camada molecular e faz sinapse com quem? Faz sinapse com os dendritos da célula de Purkinje. Vamos logo enumerar as células aqui para a gente não ficar perdido. A fibra trepadeira está aqui, a fibra musgosa está aqui. Aqui eu tenho a célula de Purkinje, que é essa daqui. Eu tenho a célula de Golgi, eu tenho a célula granular, eu tenho a célula estrelada e eu tenho a célula em cesta. Como é que funciona? Fibra trepadeira ela chega até aqui o dendrito e excita. Se eu excitar a célula de Purkinje, lembra, deixa eu passar aqui para a gente ver uma coisa. Ele diz o seguinte: células de Purkinje constitui a única via de saída do córtex cerebelar, de forma indireta. Então, quem está saindo do cerebelo é a resposta que vai sair do cerebelo. Então, as fibras vêm, passam no cerebelo, parte das fibras, não são todas. Sai do córtex, passa no cerebelo e o restante desce. Aí o cerebelo recebe a informação e diz: vixe, mas ele mandou levantar a perna, mas foi um sinal forte demais. Vou correr e ajeitar aqui. Aí manda o sinal pela célula de Purkinje. Aí a célula de Purkinje manda outro sinal para chegar lá e dizer: peraí, não é assim não, não estica a perna demais dele não, senão vai. Aí deslocar o joelho do rapaz. Aí tem um equilíbrio. Aí eu tenho um planejamento, a realização do movimento da forma que eu queria. Então é por isso que o cerebelo, de certa forma, ele tem essa relação de importância, porque a parte das fibras desce direto, outra parte entra no cerebelo, para o cerebelo analisar se realmente está indo do jeito que foi planejado. Porque senão ele corrige, porque senão ele age, ou então ele manda sinais para dizer: ele vai lá, ele vai levantar a perna, deixa eu correr e organizar e contrair tal músculo, relaxar tal músculo, fazer isso e isso. Entendeu? É essa relação que ele tem. E aí o que acontece? Vê só. A fibra trepadeira excita a fibra de Purkinje, a fibra de Purkinje lá manda o sinal. E o restante? O restante é o seguinte. Vamos entender uma coisa. A fibra trepadeira excita a célula de Purkinje a partir dos dendritos. E a fibra musgosa, ela excita a célula granular. Aqui é o dendrito da célula granular.
E a célula granular, ela faz isso, ela sobe e adquire uma forma paralela à camada molecular. Ela fica numa disposição paralela à camada molecular. E aí ela fica liberando neurotransmissores que excitam as outras células ao redor. Então ela vai excitar essa célula de Golgi, ela vai excitar a célula de Purkinje, ela vai excitar aqui, ó, a célula encesta, ela excita bem aqui, ó, essa célula estrelada. Qual o objetivo dela? Parte dela está excitando a célula de Purkinje, parte dela está excitando a célula encesta, excitando a célula de Golgi e a célula estrelada. Vamos entender como é que funciona cada célula. Quando eu falar em célula encesta e a célula estrelada, elas duas, o objetivo delas é inibir a célula de Purkinje, ou seja, ela vai liberar substâncias que inibem a célula de Purkinje. Quando eu falar em célula estrelada, você pensa em estrela. Por que eu penso em estrela? Porque está no céu, está mais em cima. Se ela está mais em cima, ela vai inibir a nível de dendrito. Beleza, ela vai inibir a nível de dendrito. E quando eu falar em célula encesta, ela vai inibir a nível de neurossoma. Então, vê só. Apesar da célula granular estar excitando a célula de Purkinje, a célula encesta e a célula estrelada vai estar inibindo. E olha aqui outra curiosidade. Quando ela excita essa célula de Golgi aqui, ó, a célula de Golgi, o objetivo da célula de Golgi é inibir essa fibra musgosa. O que foi que eu falei? Eu falei que a fibra musgosa, ela excita a célula granular, que excita o restante das outras células. Se essa excitação for muito alta, vai ocorrer que a célula de Golgi vai acabar sendo mais forte que a fibra musgosa. Então vai inibir a ação da fibra musgosa sobre aqui. E aí o que acontece? Se eu inibo quem estava excitando, ele para de excitar. Então para de excitar essa célula granular. Se para de excitar, aí eu paro de excitar a célula encesta e paro de excitar a célula estrelada. E quem vai continuar agindo? A fibra trepadeira a nível de dendrito, ou seja, a fibra trepadeira vai continuar excitando a célula de Purkinje. Certo? Aí ele vem para cá. Ele vai falar de cada uma das camadas, vai explicar o que eu falei. Vai dizer, ó, camada granular, células granulares, ela recebe uma sinapse da fibra musgosa, que ela recebendo o sinal da fibra musgosa, a célula granular, ó, a fibra musgosa jogando o sinal nela. E aí origina fibras paralelas que vão excitar as outras células. Beleza, foi o que eu falei. E a célula de Golgi emite sinapse inibitória sobre as fibras musgosas, que foi o que eu falei, ó. Ela vai inibir a fibra musgosa, então para de excitar aqui. Essa célula de Golgi é como se fosse um feedback, porque vamos supor, quando a célula granular estiver excitando muito aqui, excitando, vai acabar excitando muito a célula de Golgi, e a célula de Golgi vai parar a fibra musgosa. E aí parou aqui. Se parou aqui, vai parando, aí para de liberar aqui. Se para de liberar aqui, aqui vai parar de inibir aqui e fica nesse feedback. É só para a célula de granular ela não passar do limite. Então a célula de Golgi, eu posso dizer que é como se ela estabelecesse um limite de excitação que a célula granular pode fazer. É mais ou menos essa a ideia. E aí quando eu falo em camada molecular, eu penso o seguinte. Quando eu falo em camada molecular, eu penso o seguinte. Quando eu falo na camada molecular, a camada molecular eu vou ter duas. A gente viu a célula encesta e a célula estrelada. Foi o que eu falei, as duas são inibitórias. Inibitórias para quem? Célula de Purkinje. Só que a célula estrelada está no céu. E a gente viu que quem está indo para o céu, os dendritos da célula de Purkinje. Então vai inibir a nível de dendritos. Quando eu falar a célula encesta, ela vai para onde? Por C de centro, ela vai para o centro, e o centro da célula de Purkinje é chamado de neurossoma. O centro do neurônio é chamado de neurossoma. Beleza. Ele fala da camada das células de Purkinje. Como eu falei, constitui a única via de saída do córtex cerebelar. Ela faz sinapse inibitória sobre quem? Os núcleos cerebelares profundos. E aí ele vai falar aqui, ó, que essa célula de Purkinje ela recebe sinais inibitórios da célula estrelada e célula encesta e recebe sinais excitatórios das fibras trepadeiras e de fibras paralelas, que são as fibras que eu tenho presente na célula granular aqui, ó, que vai ter as fibras paralelas da célula granular aqui em cima.
esse aqui ele não falou muito e acho que não convém entender isso aqui. E aí vem para as vias de saída do cerebelo. Via de saída do cerebelo vai mostrar como é que ocorre. Se eu for falar de vestíbulo cerebelo e espino cerebelo no vermes, vai sair do núcleo fastígio, vai para a formação reticular pontina, daí ele vem para o feixe vestíbulo espinhal lateral e o retículo espinhal pontino. Se a gente voltar lá, eu acredito que é esse aqui mesmo. Lá para o início, eu vou estar iniciando falando de feixes. Deixa eu ver aqui, viu? Peraí. Pronto, eu vou estar falando desses feixes aqui, ó. Feixe reticular, feixe retículo espinhal bulbar, feixe vestíbulo espinhal lateral. Então tá vendo que tá tudo interligado. Quando eu vejo a matéria toda em si, tá tudo interligado. E aí elas descem para a musculatura axial. Como a gente viu, esse caminho aqui vai descer para a musculatura axial, próximo ao membro. Então, parte de postura e equilíbrio. Tá vendo que tá na parte do meio? Quando eu falo espino cerebelo intermédio, a gente viu que também está relacionado à musculatura proximal, só que aí ele também vai servir de suporte para suavidade e precisão de execução de movimentos distais. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer um movimento com a mão, mas por exemplo, um movimento de escrita, mas para eu poder escrever, eu preciso estar utilizando musculatura, por exemplo, do braço, do tronco, eu preciso movimentar para eu ter um suporte para tornar a execução desse movimento preciso, para deixar esse movimento, posso dizer assim, mais delicado, ter uma maior precisão nesse movimento. E aqui ele vai falar o seguinte: sai do núcleo interposto, vai para o núcleo rubro colateral e desce pelo feixe rubro espinhal. Lembra do feixe rubro espinhal, que a gente tinha falado que o feixe rubro está relacionado a isso aqui, ó, suavidade e precisão. Então a matéria está toda interligada. Terminou o vídeo, quiser ver tudo de novo, então dá uma olhada no slide. Relacionando isso aqui com a parte lá de cima, fica bem fácil de entender tudo. Vai ver que está tudo interligado. E quando eu falo de córtex cerebelo, vai sair do núcleo deteado, vai para o núcleo ventral lateral do tálamo, chega até o córtex cerebral pré-motor e motor e desce pelo trato córtex espinhal lateral, que aqui já é a nível de medula. Esses tratos e feixes é tudo a nível de medula. Na verdade aqui quando ele chegar em feixe, ele é chamado de região medular. Aí o que ele vai fazer? Ele vai participar do planejamento dos movimentos sequenciais rápidos, precisos, e vai ter relação também com o tempo desses movimentos, além de funções preditivas motoras ou não. Então vai estar relacionado aqui, como a gente viu lá no início, ao planejamento dos movimentos. E pronto, nada, foi mal. Vai falar dos aspectos gerais, não desliga o vídeo agora não. Ainda tem os sinais de lesões. Quando ele fala da marcha atáxica, que é aquela marcha que o cara fica cambaleando e tem a tendência a cair pro lado da lesão. Ele falou esse nistagmo que eu disse que a gente ia falar aqui, tinha lá em cima, mas a gente vai falar aqui, que é um movimento ocular oscilante. Ele é lento para um lado e rápido para o outro. E aí eu sinto tontura por conta desse movimento. Ele fala que isso aqui é quando eu tenho uma lesão no vestíbulo cerebelo. Quando eu tenho uma lesão no espino cerebelo, no córtex cerebelo, eu vou ter aquela questão do reflexo miotático em pêndulo, hipotonia. Lembra, ele falou do exemplo do reflexo miotático, onde eu faço o reflexo patelar e a perna fica como um pêndulo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, da forma que não é adequada, entendeu? Fica indo e voltando, indo e voltando. Porque a ideal é subir, descer e parando bem rápido. E ela não, ela fica como se fosse um pêndulo. E essa disdiol, que eu não sei o nome, disdiol não sei o que. Aí que ele vai relacionar a incapacidade de executar movimentos alternadamente rápidos. E também eu tenho dificuldade de executar tarefas motoras repetitivas. Eu não consigo ter o controle de estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, durante muito tempo. Dismetria, ou tremor da intenção. Ele falou que aquela ideia que quando você mandava o rapaz fechar o olho e vir com o dedo até a ponta do nariz, ele começava a tremer o braço quando estivesse chegando no alvo.
Que aí ele fala o seguinte, ó, deterioração do desempenho do movimento à medida que progride o ato motor. Ou seja, à medida que eu vou chegando no ponto que eu queria atingir, eu começo a tremer o braço, eu não consigo efetivar a minha ação. E essa decomposição do movimento, que aí ele fala só divisão do movimento em suas partes e execução do passo a passo para completar a tarefa. Eu não consigo fazer a sequência adequada de, por exemplo, eu quero pegar a garrafa, então eu me levanto, vou com o braço e pego a garrafa. Não, eu vou com o braço, depois eu me levanto e eu faço a virada de costas, ou seja, eu não tenho aquela sequência de movimentos adequados para executar a tarefa. Pronto, galera, é isso, valeu, eu espero ter ajudado, é só isso até aqui, e tudo bem até aqui, maravilha, e espero ter ajudado mesmo. Desculpa os erros e valeu.